Se você não tem lido livros porque os livros estão caros e não tem biblioteca perto da sua casa, os seus problemas se acabaram. Eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, e nesse vídeo compartilho 5 razões para você usar o Mac Livros. Então bora lá! Olá, leitores e leitoras, eu sou o Douglas Heraldo, do blog Listas Literárias, sim, aquele blog com as listas mais originais e criativas da internet brasileira, e eu tenho certeza que o vídeo de hoje vai valer o seu like, o seu joinha e a sua inscrição aqui no canal, porque vou estar compartilhando 5 razões para você aproveitar, usufruir e ler muito livros na nova plataforma do MEC, Ministério da Educação e da Cultura, que esse ano lançou o Mac Livros, uma fantástica biblioteca digital com um acervo fenomenal. Mas antes disso, logicamente, vocês conhecem o Listas Literárias, já utilizei lá vários posts abordando isso, alguns vídeos aqui no canal, inclusive, em que, sim, a minha preferência continua por estas maravilhas ali atrás, pelo livro impresso. A gente tem estudos e várias outras análises que fortalecem a necessidade da leitura do livro físico, mas nem sempre a gente tem acesso àquele livro que a gente deseja ler ou que a gente precisa ler. E aí, nesse instante, é melhor ler na biblioteca digital do que não ler nenhuma narrativa literária. Então, a gente não vai se fixar, nesse caso, muito no suporte, porque sim, a biblioteca do Mac Livros, assim como muitos já leem no Kindle, né, são alternativas para quem não tem acesso muitas vezes ao livro físico, e na vida da gente, inclusive de estudante, muitas vezes a gente precisa ler aqueles danados PDFs. Mas enfim, deixando aqui bem claro essa minha predileção, a preferência pelos livros físicos, inclusive pelo funcionamento cognitivo da leitura, pela absorção maior da leitura, a gente entende e compreende que muitas vezes o digital pode facilitar a nossa vida, especialmente viabilizar o acesso à literatura de muitas pessoas que às vezes não conseguem o acesso aos livros. E justamente por isso, a plataforma lançada pelo Ministério da Educação e Cultura, o Mac Livros, é uma jogada sensacional. E justamente nesse vídeo eu pretendo compartilhar com vocês 5 razões para você não deixar de aproveitar esta nova alternativa e oportunidade para o mundo da leitura. Então confira aí algumas dessas razões que eu coloco aqui. Coloco 5 razões, mas existem outras inclusive nesse processo. Tudo certo? Então bora lá ver essas 5 razões para você não deixar de aproveitar, usufruir ou pelo menos experimentar a plataforma do Mac Livros. E se você chegou no Brasil do nada, saltou no país agora e não ouviu falar ainda, Mac Livros é uma gigantesca biblioteca digital disponibilizada pelo Ministério da Educação e Cultura com uma plataforma ao modelo do Kindle, né, para quem já conhece o Kindle, para leitura e literatura, só que de uma maneira diferente. E aqui a nossa primeira razão já fundamental para você aproveitar o Mac Livros, que é uma plataforma totalmente gratuita e que você pode acessar de graça, ou seja, é uma biblioteca digital com milhares de obras no seu acervo que você pode, solicitar emprestar o livro como numa biblioteca tradicional. O funcionamento é um pouco desta forma: você tem um acervo para leitura de obras ou que estão em domínio público, mas também muitas obras, e já falarei disso, de acervo bastante contemporâneo, né, e que ajuda muito nas leituras do nosso agora. E aí você faz este seu cadastro, e especialmente você consegue acessar o Mac Livros pela sua conta gov.br, né? Então com gov.br você já acessa, você baixa o aplicativo, instala no seu smartphone, instala no seu tablet, no seu aparelho que você costuma fazer as suas leituras de livros, e tem acesso a uma gigantesca biblioteca com diferentes obras e tudo de graça. E esse é o primeiro grande motivo, grande razão para a gente aproveitar essa ferramenta. De graça é bom. De graça para a gente, obviamente, mas há todo investimento público, há todo investimento de recursos federais nessa plataforma, que também o nosso uso acaba justificando todo esse investimento. Já são milhões de leitores cadastrados lá na plataforma, segundo os dados mais recentes. Então a gente também, como usuários, precisamos não só usar, mas ratificar a importância desta ferramenta, que é uma biblioteca digital e gratuita para todo brasileiro e brasileira, sendo essa a primeira grande razão para a gente, com certeza, usar
o Mac Livros. E a segunda grande razão para a gente aproveitar e usar o Mac Livros, essa plataforma do Mac, é justamente que além de ser gratuita e de acesso a todos nós, tem um detalhe, e aí eu já posso compartilhar com vocês, que tenho sido um usuário da plataforma do Mac Livros, mesmo com muitos livros em casa, muitos livros para mim ler aqui em casa, inclusive durante o processo da leitura, mas há algumas obras, por exemplo, que acabei não comprando, quando eu fui comprar não estavam disponíveis e agora voltaram para as livrarias. Enfim, por razões ou outras, obras que eu queria ler ou autores que eu queria ler e ainda não tinha conseguido ler. E aí, um detalhe muito bacana da plataforma é que além de todo um catálogo gigantesco de obras que estão em domínio público, ou seja, os direitos autorais já liberados, a partir também de um catálogo com obras licenciadas pelas principais editoras do Brasil, a gente consegue ter acesso a um catálogo extremamente amplo e contemporâneo. E aí aqui é a minha segunda razão para você aproveitar o Mac Livros. Eu, enquanto professor, você sabe que a gente conhece as realidades das nossas escolas, das nossas bibliotecas escolares. Nem sempre a gente consegue ter um acervo em uma biblioteca escolar totalmente atualizado, com os principais lançamentos. Muitas, bibliotecas municipais também nem sempre contam com esse acervo atualizado, e é isso que a gente acaba encontrando no Mac Livros. A gente tem lá um acervo bastante atualizado, nomes da literatura brasileira contemporânea, nomes da literatura mundial contemporânea, livros que saíram há pouco do forno pelas editoras, e que estão nas livrarias não faz muito tempo, a gente consegue encontrar alguns exemplares lá na plataforma do Mac Livros, então tem muita alternativa para você escolher de leitura. Eu particularmente queria ler muito Tropas Estelares, que tem a resenha lá no listasliterárias.com, você pode assistir, que foi a minha primeira leitura completa de romance narrativa. Já tinha lido um quadrinho lá na plataforma do Mac Livro, que eu acabei não publicando a resenha no Listas Literárias, mas Tropas Estelares, por exemplo, do Robert A. Heinlein, era uma obra que há algum tempo eu queria ler, não tinha conseguido comprar o livro, quando fui comprar já não estava mais disponível na livraria, e agora consegui acessar lá no Mac Livros para fazer essa leitura. Inclusive agora atualmente estou fazendo outra grande leitura de um autor que há algum tempo eu gostaria de ler, que é o Kurt Vonnegut, e estou lendo obras que estão lá na plataforma do Mac Livros, porque a segunda grande razão para você acessar esse mecanismo, essa plataforma, com certeza é o seu acervo, tem lá obras para todos os gostos, estilos e tudo mais. Então vale a pena você dar essa conferida na plataforma. A razão 3 para você também usar o Mac Livros é aquela que eu já andei falando aqui pelo vídeo, que é justamente esta portabilidade da biblioteca. Você não vai até a biblioteca anda junto com você. E, obviamente, isso serviria para o Kindle, mas vamos lembrar, o Kindle é um serviço da Amazon, ou você é assinante, ou você acaba comprando os exemplares, não é bem uma biblioteca virtual, mas uma livraria virtual onde você abastece o seu equipamento. E aí essa é uma diferença, inclusive, tá, galera? Porque o Mac Livros ele é de fato uma biblioteca. Você impressa o livro, ele vai ficar disponível para leitura durante o período de 14 dias e você lê a obra. Então ali de fato é um empréstimo, isso retorna. Mas gostaria de focar essa questão da portabilidade. A gente sabe da importância das bibliotecas públicas, das bibliotecas escolares, e especialmente muitas cidades nesse país não têm sequer bibliotecas públicas e muito menos bibliotecas escolares, o que faz com que muitas vezes as pessoas não tenham acesso nenhum à leitura, especialmente uma leitura atualizada, um acervo mais amplo. E aí é nesse sentido que justamente a questão, mesmo em grandes cidades que tem bibliotecas, muitas vezes o deslocamento, toda a logística que você precisa fazer para ir a uma biblioteca física, retirar o seu livro, nem sempre funciona. E aí nesse sentido que a portabilidade, você carregando a biblioteca junto com você no seu smartphone, ou no seu tablet, ou no seu aparelho de leitura que você consegue fazer em casa, de certo modo acaba auxiliando na democratização da leitura, da literatura, acaba contribuindo naquela perspectiva do Antônio Cândido do direito à literatura, né, e que sempre nos é muito relevante, muito cara na nossa constituição como leitor. Então acredito que o Mac Livros nesse sentido cumpra com essa ideia do Antônio Cândido de que a literatura é um direito de todos e agora a gente pode carregar ela ou no bolso ou na mochila, enfim, a leitura que a gente está fazendo carregando junto, porque a gente traz a biblioteca para dentro de casa,
mais uma vez, fazendo aquele recorte, eu ainda prefiro o livro físico, eu prefiro a leitura do livro físico, mas em alguns momentos não é possível e a leitura feita no equipamento digital também pode ser uma viabilidade e uma alternativa, especialmente porque a gente sabe esse país é continental, nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo tem condições, a maioria das cidades, inclusive, sequer tem livrarias nesse país, então imaginemos que como fomento à leitura e à literatura é uma plataforma muito interessante que você pode acessar da sua casa, do seu lar, no ônibus, onde você tiver essa portabilidade da sua biblioteca, eu acho que é muito interessante. E o que acontece, inclusive, às vezes com muitos leitores que leem no digital por alguma razão ou outra, ou pelo primeiro contato, em algum momento depois, inclusive, acabam adquirindo a própria obra para fazer uma nova leitura e tudo mais. Então, nesse sentido, mais uma razão super interessante para você usar o Mac Livros. Então, baixa lá na sua loja de aplicativos e dá uma acessada e uma conferida nessa portabilidade, nessa biblioteca que anda junto com vocês a qualquer momento do dia. E a quarta razão para você usar o Mac Livros, usar esse aplicativo de leitura do Mac Livros, é justamente pelo próprio aplicativo e pelo seu sistema de leitura. Eu tenho lido no meu tablet, mas poderia ser no celular também, e é bastante intuitiva a forma da leitura, a questão da disponibilização das páginas e tudo mais. Então, o aplicativo em si, o aplicativo que importa da questão da leitura, mesmo não sendo a mesma coisa que o papel, deixe-se claro, mas isso nem o próprio Kindle o é, então esse é um elemento que não é nem pró nem contra a questão do Mac Livros, porque são suportes diferentes, mas ainda assim é um suporte voltado para a leitura e nesse sentido ele cumpre muito bem o seu papel, o ajuste de tela, ajuste de fonte, a continuação das páginas, enfim. No processo do aplicativo, enquanto processo de leitura, ele também é bastante interessante, bastante rápido, bastante intuitivo, e você vai lendo quase como se estivesse virando uma página. Então é outro ponto positivo, outro aspecto positivo dessa plataforma do Ministério da Educação e Cultura que nos propicia essa leitura de obras literárias, e não só literárias, aí tem um detalhe, nem só obras literárias vão se encontrar lá no nosso acervo. A gente já falou que o acervo é um dos motivos para você experimentar e conhecer essa plataforma, então vale bastante a pena o aplicativo enquanto seu uso. Eu já li narrativas, né, verbais, no caso dos romances que eu citei, assim como também já li narrativas visuais, especialmente até acho que para os quadrinhos, para quem curte quadrinhos. Acho que eu vou fazer aí uma junção, inclusive eu não falei no acervo, mas juntando aqui para quem curte quadrinhos, a leitura, o processo de leitura do quadrinhos do Mac Livros é muito bom, e tem muitos quadrinhos lá de cabimento, digamos assim, tem quadrinhos de primeira linha que você pode acessar pela plataforma, sejam aqueles quadrinhos mais experimentais ou quadrinhos bastante populares e comerciais, como os da Marvel, por exemplo. Então, e para leitura, inclusive, dos quadrinhos, você vai ler com as páginas coloridas no aparelho que você estiver utilizando. Então, é muito bom mesmo o sistema do aplicativo para leitura de quadrinhos, e tem um acervo de quadrinhos. Eu já falei que o acervo é um dos elementos relevantes dessa biblioteca, e quadrinhos tem um acervo lá bem interessante para você fazer a leitura. E para fechar 5 razões para a gente utilizar a plataforma Mac Livros, vou colocar, fechando esta razão aqui com aquela mais nobre, digamos, da existência desse aplicativo, que é justamente o aplicativo conseguir cumprir um dos objetivos que estão estabelecidos lá na própria plataforma, que é de democratizar o acesso à literatura e à leitura. Então, num país que pouco se lê, num país que a gente tem um público leitor tão pequeno, qualquer iniciativa de formar leitores, de estabelecer leitores, e principiando inclusive pelo acesso à leitura, o primeiro dado interessante, acho que para a gente formar leitores, o próprio acesso à leitura nesse sentido é importante. E mesmo que alguém diga que temos bibliotecas escolares, que temos bibliotecas públicas, há condicionantes nesse acesso, há vários outros elementos envolvidos que nem sempre facilitam de fato o acesso à leitura. Portanto, um mecanismo com essa portabilidade, com essa disponibilidade de grandes obras da literatura e dos quadrinhos, ela acaba entrando nessa lógica aí de democratizar o acesso à leitura, e isso é fundamental para um país que precisa e necessita formar leitores, até porque
O tão baixo número de leitores, e olha que dentre o que a gente considera leitores nesse país tem um bando de analfabeto funcional, então tu imagina no que sobra ainda desse restante. A gente tem um público leitor extremamente reduzido para um país de 200 milhões de habitantes, então democratizar o acesso à leitura acho que é bastante relevante. Mas, né, fechando este item, e aí alguém poderia perguntar para mim, mas é só coisas a favor, tem algumas questõezinhas contra ou não? Até compartilhei algumas coisas que com certeza eu imagino que com o tempo o aplicativo vai melhorando, até porque é um aplicativo muito recente, coisa de meses que está no ar e funcionando, mas tem coisas que talvez para o futuro possa se melhorar ou repensar, seja a própria questão do funcionamento dos empréstimos, que são 14 dias pode ser longo, podem ser longos, no caso, se você se arrependeu da leitura, e aí você tem que aguardar para fazer um pedido de um novo empréstimo, ou aquilo que talvez no meu caso, que sou um leitor mais ávido e mais voraz, talvez o problema seja outro, porque o prazo dos 14 dias ele é permanente. Então, Tropas Estelares, eu li em 3 ou 4 dias, nem isso, mas eu tive que esperar os 14 dias para finalizar o empréstimo. Então, algumas coisinhas, alguns ajustes talvez sejam interessantes na plataforma para essa experiência do leitor e viabilizar também um maior número de leituras, talvez algum funcionamento próximo às bibliotecas escolares ou municipais, um período menor de uma semana e pelo menos uma renovação, que às vezes funcionam nessas bibliotecas que são públicas ou das escolas, universidades, enfim. Talvez sejam coisas que o aplicativo possa estar pensando para melhorar ao longo do tempo, mas tirando isso, é uma excelente experiência de leitura, é uma excelente oportunidade de acesso a novas e diferentes obras da nossa literatura brasileira e literatura mundial, e muitas vezes a gente vai estar vendo estas resenhas de obras lidas lá no Mac Livros, como é o caso de Tropas Estelares, lá no listasliterárias.com. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham gostado do assunto, da temática, curtam e compartilhem, se inscrevam aqui no canal, e até a próxima, um grande abraço.